Aqui tudo é no quadradinho, assim, ó, câmeras abertas. Vamos lá? 3, 2, 1. Bem-vindos, bem-vindos a Limbic Art. Estamos aqui nesta tarde de sábado. Calor no sul, não sei no centro-oeste, nordeste. Nosso Brasil é uma variável, tão variável que todos nós estamos aqui variando a nossa rotina para termos mais uma tarde de aprendizado, ok? Eu vou manter a minha câmera fechada para eu conseguir compartilhar melhor a ideia e transmitir bem mais conhecimento para vocês, ok, gente? Mais um pouquinho e começamos. Limbic Art, Brasil, Brasil, Zil. Energia quântica para o seu bem-estar, para o meu e também para o nosso bem-estar. Uma janela que se abre não somente para a esperança, porque é uma nova forma para olhar o mundo, não importa como você esteja. E além disso, é uma nova forma também do que? Da gente ver a vida, não importando aonde você esteja, porque a Limbic Art, ela chega até você. Você vai entender já já. E nada melhor do que celebrarmos a vida, ou seja, viva a vida, viva com muita saúde, qualidade, disposição, energia e alegria. Limbic Arc, o que vem a ser? A tecnologia quântica do arco límbico, ela está revolucionando o mundo em geral, porque ela está levando muito mais saúde e bem-estar para todas as pessoas. E o interessante, como diz a frase, em todas as suas causas, situações. Tivemos vários cientistas na antiguidade, digamos assim, que contribuíram muito para a energia quântica. Porém, esse trio aqui foram os que mais se destacaram neste conhecimento e a gente acompanha eles agora direto, né? Quem foram? O Max Planck, o Nikola Tesla e também, quem nunca ouviu falar do gênio Albert Einstein? Tá aí, né? E agora, então, para complementar, vocês vão ver quem é o próximo cientista. Esse daí, olha, o Dr. Wang Cook. Eu vou ler rapidinho sobre todo o histórico dele, para quem não conhece ainda. Porque ele criou o arco límbico, ele é formado em vários estudos, Universidade Estadual de Utah, diplomas, certificados, títulos americanos. Ele tem também o licenciamento em acupuntura lá em Utah. Essa parte que está em vermelho é maravilhoso. Ele não começou hoje os estudos. Ele tem uma bagagem com mais de 40 anos de experiência neste campo da área da medicina integrativa, onde ele especializou-se em aplicações que combinam a medicina oriental e a ocidental. O bom de tudo é que o Dr. Cook, ele sempre está realizando pesquisas neste campo. Como eu falei, já tem 30 anos de história, conhecimento, aonde ele desenvolveu muitos sistemas de computadores que são usados por médicos em várias partes do mundo. O primeiro que ele criou, que nós não temos muito acesso, digamos assim, foi o sistema Omega Cubase. Mas para compensar esta falta do nosso experiência com o ômega, agora nós temos o quê? O arco límbico da Limbic Arc. Esta aqui, para quem quer conhecer um dia, a gente vai fazer aquela caravana e vamos todos para lá, conhecermos a sede da empresa. Isto mesmo, a Limbic Arc, ela tem uma sede, uma estrutura física, sem falar ainda naquele fundo, aquelas montanhas ali com um pouco de neve ainda. Temos a estrutura enorme da empresa, e lá no terceiro andar, onde estão as janelas de vidro, é onde bate o coração da Limbic Arc. Lá estão todos os softwares, os equipamentos, aonde são desenvolvidas, né, as pesquisas, os históricos, então fica tudo ali.
É aquela famosa palavra, o segredo de uma empresa está ali no coração. E nós temos isso daqui que vem a ser o quê? O antigo e o novo. O antigo somos nós lá no passado, presos, né, a um determinado conhecimento, a uma determinada receita, digamos assim, de vida. Porém, agora nós temos o novo. O novo não é o futuro, não é o amanhã, não. O novo é o hoje, agora. Para isso, nós temos o quê? A quebra do paradigma. E falando em quebra de paradigma, em antigo, em novo, quem vai dar continuidade nesta parte, vocês vão ficar encantados com a doçura, com a delicadeza, com o conhecimento e principalmente com o profissionalismo desta participante integrante do nosso time de palestrantes, que é quem abre a câmera aí para nós, Débora. A câmera já está aberta, agora só falta a minha voz. Ah, então passo o bolo para você. Pega aí, estou jogando do antigo para o novo com você. Obrigada. Agora eu vou falar do novo. Porque quando a gente fala de coisas novas, a gente tem que estar com a mente aberta, né? A mente e o coração aberto para estar receptivo ao que tem de novo, de diferente, para não ficar naquela mesmice. E com a tecnologia, nós temos isso, nós temos a oportunidade de conhecer algo novo que pode beneficiar a nossa vida. Então, essa foto aqui, essa moça, é bem interessante porque mostra alguns pontos que são de energia no nosso corpo, são chamados de chakras. E todos nós somos energia. Tudo que nós comemos, os remédios que tomamos, o ambiente que nós vivemos, tudo são absorvidos em forma de energia no nosso corpo energético. Então, quando há um desequilíbrio desse corpo energético, tem o efeito as doenças e o mal-estar. Quando nós estamos com o corpo em equilíbrio, nós recuperamos a energia, o equilíbrio emocional, o equilíbrio das funções do corpo, isso reflete-se na nossa saúde. Então, por isso que nós temos que tomar muita atenção com o que nós estamos colocando para dentro do nosso corpo, porque nós somos o que comemos, o que bebemos, o que ouvimos, né? O meio em que nós vivemos, tudo isso interfere na nossa saúde. Porque nós temos pelo menos 7 saúdes que são destacadas, e nós temos que estar em equilíbrio em todas essas saúdes. E aqui nós vamos ver como que a Limbic Arc entra na nossa vida para nos beneficiar. Então, o poder da aplicação do arco límbico em nosso corpo, né, na nossa energia. A Limbic Arc, ela tem 600 itens, 600 ingredientes que estão em nuvem, e cada vez mais são colocados ingredientes novos. Essa semana mesmo, o Dr. Cook ele fez uma live falando a respeito dos ingredientes novos que estavam sendo colocados nos sistemas, da parte de tireoide. Então, nós temos, além da melhor tecnologia, temos o Dr. Cook, que é o cientista e médico responsável, que tudo que há de melhor, ele traz para nós, para o nosso benefício. Então, com o aplicativo do arco límbico, nós podemos acessar esses 600 ingredientes para cuidar do nosso bem-estar e da nossa saúde. E, então, o que é o arco límbico? Às vezes você pode estar perguntando o que é isso, né? Como eu posso entender esse arco límbico? O arco límbico, ele é um sistema que consiste numa biblioteca de produtos de bem-estar que são transferidos por meio de energia quântica, e essa energia ela está armazenada em nuvem. Então, esse desenho é aqui do telefone, né? Em comunicação com a nuvem, onde existe essa biblioteca de energia que está armazenada, e aí nós acessamos de que forma? Através de um celular, através de um computador ou um tablet.
Então, é de uma forma simples, mas muito efetiva, que esse aplicativo mexe com a nossa vida. E de que forma, então, nós podemos nos beneficiar? Essa gravura desse rapaz, do lado esquerdo da tela, nós vemos o antes dele, totalmente desalinhado. E do lado direito da tela, nós vemos o depois dele, né? Totalmente alinhado, feliz. Isso por quê? Porque os infoboosts, que são os sistemas que o Dr. Cook criou, eles ajudam e muito para nós termos uma qualidade de vida melhor. Então, quais sistemas são esses? Nós temos o sistema cardiovascular, que ajuda a nós limparmos as nossas veias e artérias. Para pessoas que têm vícios, não só de parar de fumar, mas vício de drogas, vício de bebida, você pode colocar esse sistema, incluindo alguns itens como foco, por exemplo, e você vai estar trabalhando o seu organismo para se livrar dos vícios. Pessoas que têm alergia, rinite, sinusite e algumas outras alergias, por exemplo, a lactose, né? Você pode estar usando esse sistema de alergia e estar trabalhando suas células para que elas possam estar se renovando. Temos também a parte de rejuvenescimento, né? Quem quer ficar mais jovem, mais saudável. Então, temos esse infoboost para rejuvenescimento. Temos o calmante, temos o digestão. Quando nós cuidamos da nossa parte digestiva, nós temos saúde, então precisamos ficar atentos a isso. Temos mais energia, foco. O ele e o ela são sistemas, são infoboosts que são usados para a parte sexual. Ele aumenta a energia sexual e também a parte hormonal, tanto do homem quanto da mulher. Temos o sistema de imunidade, que agora é chamado de defesa imune. O Dr. Cook, preocupado com esse período que nós estamos passando de pandemia, então ele colocou ingredientes que facilitam o nosso organismo a aumentar a imunidade para que a gente não fique doente. Cuidarmos da nossa parte inflamatória. A maioria das doenças mexe com a parte inflamatória, principalmente as doenças autoimunes. Cuidarmos da nossa nutrição. Sempre se fala sobre suplementar, né, vitaminas, minerais, e aqui nós temos isso através da energia que nós recebemos desses produtos que estão, mais de 600 itens que estão na nuvem. Nós também temos combate à dor. Eu costumo dizer, ninguém é feliz com dor. Então, aqui você tem essa possibilidade de auxiliar o seu organismo a ficar sem dor através desse sistema combate à dor. O sono também, nós precisamos ter um sono de qualidade para termos um dia produtivo. E você pode estar melhorando o seu sono através desse sistema. O sistema de força, então ajuda os músculos, né, a fortalecer os nossos músculos. Por exemplo, você vai andar de bike, você vai fazer uma academia, você pode estar usando esse infoboost, que vai te dar muita força nos músculos para você conseguir fazer melhor os exercícios. O anti-estresse, diante de tantos problemas que nós enfrentamos no dia a dia, né? Então, o anti-estresse ajuda muito a gente ter mais calma, né? Mais equilíbrio ao lidarmos com as situações. Cuidarmos da nossa visão. Muitos de nós já usamos óculos, temos algum problema na visão, então esse infoboost pode ser usado para isso. O peso também auxilia para nós emagrecermos e mantermos o peso também ideal. O apoio conjunto, que ajuda nas articulações, nos ossos, tecidos conjuntivos. Temos um mais novo, que é o sangue. Então, nós temos vários sistemas que vão auxiliar para a gente ter uma qualidade de vida melhor e saúde. Agora, como que funciona o Spark Scan? O que é o Spark Scan e como que isso funciona? Então, aqui tem a foto desse celular e esses risquinhos, né, que identificam que nós estamos falando. Então, o Spark Scan, ele foi projetado para usar a nossa voz como uma entrada biométrica para ser analisada e prever quais os elementos que vão entrar em maior ressonância com a gente para nos beneficiar. Através da nossa voz, nós levamos uma grande quantidade de informações
que elas mudam, né, através do tempo. Às vezes você está nervoso, você está mais emotivo. Então, essa energia você transmite através da sua voz. E quando você grava no sistema, no software da empresa, essa voz ela vai dar o start para que o software ele consiga captar o que nossa voz está querendo dizer, né? Qual a emoção que nós temos nessa voz. E aí o sistema vai analisar a nossa voz e vai mandar para nós os ingredientes que o nosso corpo está necessitando. E esse software ele é um software inteligente, né? Um sistema inteligente que vai classificar por ordem decrescente aquilo que mais nós temos necessidade até o de menor necessidade. E aí nós vamos estar recebendo esses ingredientes em nosso organismo. Como, então, são armazenados esses ingredientes? Como eu falei anteriormente, eles são armazenados em nuvem. Hoje em dia é muito comum serem usados as nuvens como biblioteca, né? Para vários itens. Por exemplo, bancos usam esse sistema, Netflix. Netflix usa esse sistema, Google Drive, para você guardar suas fotos, você já guarda dessa forma. E foi dessa forma também que o Dr. Cook guarda todas as informações desses 600 ingredientes que ele selecionou para nós. Então, o que nós temos nessa nuvem? Nós temos vitaminas, pré e probióticos, temos minerais, temos ácidos graxos, ervas americanas, chinesas, outras ervas, temos aminoácidos. Então, nós temos tudo que há de melhor e foi selecionado para que nós possamos receber no nosso organismo. E aí você faz uma assinatura e com esse sistema você acessa esses arquivos que estão armazenados nesse servidor. Então, as nuvens, elas são esse arquivo de armazenamento de dados que podem ser acessados em qualquer lugar do planeta. Desde que você tenha uma internet, você fazer o acesso a esse sistema, você consegue. Então, é um sistema que muitas empresas já usam. E qual que é o diferencial da Limbic Arc para outras coisas que tem no mercado? O arco límbico, ou Limbic Arc, é a primeira tecnologia desse tipo no mundo. O Dr. Cook, como a Rosemary mostrou, ele fez muitos anos de pesquisa. E com esses anos de pesquisa, ele trouxe para nós a tecnologia mais avançada. Antes eram usados em clínicas, através de aparelhos, e depois quem usava eram médicos, naturoterapeutas, né, clínicas particulares, e hoje em dia chegou para nós podermos usar até mesmo dentro da nossa casa, né, sem maiores dificuldades. É um sistema simples, mas muito eficiente, ele tem de fácil acesso. Então, nós não temos concorrência no mundo, por quê? Porque foi o único sistema, o primeiro sistema e o único que conseguiu armazenar todas essas informações e, através de um aplicativo, nós conseguimos acessar com fácil acesso. Então, agora é a parte dos depoimentos. Depois de vocês conhecerem como funciona, né, o nosso arco límbico, para facilitar a nossa vida, deixarmos a gente com mais energia, mais disposição, agora é a hora de nós vermos quais os benefícios que as pessoas estão tendo ao usarem esse sistema. Porque não só falar, né, mas a gente prova, através dos depoimentos, como esse sistema funciona de uma forma efetiva. Então, nós temos algumas pessoas, bastante pessoas aqui na sala, e com certeza entre elas tem pessoas para dar o depoimento e mostrar como estão se beneficiando com esse sistema.
passo a palavra para quem for dar o depoimento. Oi. Oi, Dalma, fique à vontade. Muito obrigada. É muito bom estar participando. Meu nome é Dalma, sou mineira, moro em Goiânia e conheci através de Débora, minha mãezona. Principal foi por causa do meu esposo, que ele estava com problema de dor na coluna. Aí ele ativou, em poucos, no dia seguinte ele já sentiu bem. Aí passou, aí nesse mesmo período eu ativei, fiz a minha assinatura, porque eu tinha dor nas pernas, porque eu fiz uma cirurgia, e devido à cirurgia, à anestesia, eu sentia dor nas pernas. Aí assim que eu ativei a tardezinha, quando foi no outro dia, eu já estava bem, já não sentia mais dor nas pernas. Então, eu não tenho, assim, problema de dor, de saúde, essas coisas, né? Mas eu sei que ajuda a gente se manter jovem e é uma coisa que eu estou gostando muito e estou achando muito bom. E tem muitos resultados com as minhas agregadas. Inclusive, tem uma aí que está na sala, eu gostaria muito que ela desse o depoimento dela, que é a Marcolina. Eu fui visitar ela e ela estava muito tristinha. Aí eu gostaria que ela passasse a palavra para a Marcolina, para ela falar o resultado dela. Marcolina, por favor. Só abrir o microfone, acho que o microfone já está até aberto. Só falar, Marcolina, se quiser abrir a imagem também, fique à vontade. Obrigada, Idalma, pelo seu depoimento. Tô aqui. Oi, Fátima aqui falando. Pode falar seu depoimento, Fátima. Oi, olha só. Boa tarde para todos. Aqui eu estou no Rio de Janeiro, Fátima Regina Andrade. Eu quero falar o seguinte: eu estou, graças a Deus, continuo bem. Fiz 3 meses de Limbic Arc, estou super mega satisfeita. Hoje eu dei uma paradinha para ler o que eu escrevi quando eu entrei, porque quando eu entrei, que eu ia fazer uma consulta com o ortomolecular, que me atende online, e eu ia listar para ele tudo que eu estava sentindo. Mas eu não fiz essa consulta, acabei entrando no Limbic e anotei. Eu tenho essa prática de quando eu estou fazendo alguma abordagem, seja ela qual for, eu anoto os sintomas que eu estou, para a partir daí também pontuar o que deixou de acontecer, para de repente modular um suplemento, etc. Aí hoje eu estava vendo a quantidade de coisas que eu tinha. Gente, era muita coisa. E aí eu fui perceber, falei, eu não tenho mais isso, eu não tenho mais fisgada na cabeça, que eu tinha muita fisgada na cabeça, renite, canseira, fadiga, tonteira, zoeira, muito esquecimento, falta de foco, perda de equilíbrio. Eu me tropeçava nas pernas, eu tinha muito desequilíbrio, né? E muitas dores musculares. Eu tinha uma dor no intestino que era uma coisa assim horrorosa, sempre doía. Eu tinha muita ardência na bexiga, muita ardência na uretra. Gente, eu tinha tanta coisa, queda de cabelo, ressecamento na vista, vista embaçada, fora as dores da fibromialgia, né, que eu sempre comento. Mas eu vi ali e falei, gente, graças a Deus, eu não tenho mais nada disso. Então, eu não vou mais gastar os R$400 com a consulta, que eu ia gastar R$400 com a consulta do ortomolecular. Eu não tenho mais nada, para que eu vou me consultar? Então, quer dizer, aí eu falei assim, gente, foi um tremendo custo-benefício. Eu fiz a minha assinatura na época
E hoje eu estou gozando de tantos benefícios que até mesmo os suplementos que eu faço uso, eu dei uma diminuída, ou seja, eu gastava uns R$ 700 de suplemento, mas não sei quanto de fitoterápico, mas tratamento com osteopata que eu fazia toda semana, que era lá R$ 180, mais tratamento com fisioterapia que eu tinha que fazer a reabilitação física, porque vocês não sabem, mas eu andava, às vezes, até de andador. Então, eu tinha um travamento muscular devido à fibromialgia que trava o músculo. Olha, eu tinha que fazer tanta coisa, minha despesa eram quase R$ 1.200 por mês, sabe? Então, isso aí super foi compensador para mim, não só pela economia que eu estou fazendo, mas também pela satisfação de não estar sentindo mais nada, entendeu? De eu estar dormindo, como eu ontem, por exemplo, fui dormir às 11, acordei hoje às 7, com o Gabriel, com o meu netinho, me chamando, porque ele, mais uma vez essa noite, não molhou a fralda, graças a Deus, está dormindo muito bem, não está tendo também alergia, porque também nós botamos o Limbic Arc para o Gabriel, ele não sente mais, ele não fica empelotado quando o mosquitinho morde ele. Meu marido, que não tem mais rejeição de lactose, está cheio de energia, hoje já limpou toda a casa nossa, já está lá fora limpando o quintal, poda a árvore, trabalha. Gente, isso aí é tudo de bom, viu? É algo assim que vale realmente muito a pena investir. E eu digo para você que está aqui hoje visitando, alguém lembrou de você e sabe que você tem potencial para ficar tão bem quanto eu estou, sabe? Seja grato por essa oportunidade e agarre ela, unhas e dentes, porque vale a pena, entendeu? É o meu depoimento, o meu recadinho hoje, que fiquem com Deus. Boa reunião para todas. Senão eu falo sem parar. Outra coisa, hein? Eu não estava falando assim, não, antes do Limbic Arc, viu? Eu queria só ficar quieta, muda, calada, só trabalhava via online, para ficar bem, bem atrás de todo mundo, para ninguém me ver. Hoje eu estou uma tagarela de marca maior, já estou ligando para todo mundo, estou falando com todo mundo, estou feliz da vida. É outra coisa que melhorou muito o emocional, porque eu tinha depressão, tinha melancolia, tudo isso, diagnóstico médico comprovado para quem não acredita, que eu não estava assim, tá? Ó, um beijo no coração, parabéns, Débora, parabéns, Rosemary, que está aí nos bastidores, parabéns, eu estou sabendo aí de muitas coisas que aconteceram ontem à tarde, fiquei feliz da vida, parabéns para vocês, tá? Tchau, fui! Obrigada, Fátima, pelo seu depoimento, é sempre bem-vindo, é sempre gostoso você ver a alegria que a Fátima fala, né, dos benefícios que Limbic Arc fez com a vida dela. Né? Então, é uma mulher antes da Limbic Arc e mulher depois da Limbic Arc. Alguém mais, alguém novo que está na sala, não fique com vergonha de compartilhar o seu depoimento, porque quando você fala, você influencia a vida de uma outra pessoa. Né? Aquilo que foi bom para você pode estar auxiliando para que essa pessoa faça o passo inicial a também estar usando o produto Limbic Arc. Então, pedimos que colaborem com o seu depoimento para ajudar outras pessoas também. Eu, pessoalmente, me beneficiei muito com o Limbic Arc. Eu tinha uma enxaqueca que é muito comum, né? As pessoas terem enxaqueca, às vezes depressiva, alguma coisa assim. No meu caso, era o lado emocional. Há 22 anos, eu tinha uma enxaqueca crônica e eu consegui me livrar dessa enxaqueca. Hoje em dia, nem dor de cabeça eu sinto. Eu também tinha problema de quando eu ficava muito nervosa, muito emocional abalado, eu ficava sem voz, eu ficava afônica, né? E eu sempre dependi da minha voz para trabalhar. E outra coisa, também pelo lado emocional, fiquei com 2 buracos na cabeça, caíram, né, tufos de cabelo da minha cabeça, e eu, embora tenha bastante cabelo, mas fez falta, né? E a dermatologista falou que não nasceria, e se nascesse, nasceria branco. Não aconteceu isso, meu cabelo é castanho escuro, nasceu castanho escuro, cobriu todo o buraco da minha cabeça, 2 buracos que estavam. Minhas unhas, meu cabelo, minha pele teve uma grande mudança, e tudo de bom. E, além de mim,
Eu tenho meu pai, de 96 anos, que usa Limbiquiar, que já há 5 meses. Eu estou usando há 7, ele está usando há 5. E assim que ele veio para minha casa, eu coloquei para ele, porque ele estava depressivo, ele tomava 8 remédios por dia, ele quase não dormia, porque ele levantava de 8 a 10 vezes por noite para ir ao banheiro, então nem ele dormia, nem a gente dormia. E aí, quando ele começou a usar Limbiquiar, o que aconteceu? Ele mudou completamente. Aquilo que ele não tinha mais alegria de viver, ele começou a ter. Nós morávamos num apartamento, ele começou a observar que passava passarinhos, que o céu estava bonito, azulzinho. E quando a pessoa está depressiva, ela não observa essas coisas. Antes ele ficava só na frente da televisão, não interagia com a gente. E depois da Limbiquiar, que ele conseguiu ver a vida de uma forma diferente. Ele conseguiu se livrar dos outros remédios, né, dos remédios que ele estava tomando. Ele está usando multinutrição da Limbiquiar, ele está usando a parte do emocional, e isso tudo equilibrou o organismo dele. E para dormir, ele dorme bem, quando muito ele acorda 2 vezes por noite para ir ao banheiro, isso quando ele não dorme a noite inteira. E uma mudança grande que teve é que o apartamento ficou pequeno para ele, e ele começou a falar que ele queria voltar para a casa dele. Eu e meu irmão não pensamos 2 vezes, mesmo diante da pandemia, fizemos uma mochila de roupa para cada um, uma mochila de roupa para o meu pai, pegamos nossos gatinhos, alugamos um táxi e viemos para a casa dele. Uma casa que ele já tem há mais de 40 anos, um quintal enorme. E quando ele chegou aqui, a primeira coisa que ele foi fazer foi pegar a enxadinha dele e carpir o quintal. Então, quando eu e meu irmão vimos isso, a gente falou assim, estamos no caminho certo. Né? Ver a alegria dele estar no ambiente dele, né? E agora ele anda pelo quintal. Hoje ele até fugiu, abriu o portão e foi no restaurante que tem aqui pertinho, e no final da nossa rua. E ele está assim, é outra pessoa. Então, assim, Limbiquiar, você pode usar desde que você está na barriga, então de 0 a mais de 100 anos. Meu pai está com 96 e ele falou que ele vai chegar aos 150. Então, eu não duvido disso. E eu quero ir pelo mesmo caminho dele. Então, eu vou usar Limbiquiar para o resto da minha vida. E não só eu uso, minha filha usa de 23 anos, meu netinho de 3 anos usa, meu sobrinho de 15 anos, meu irmão se auxiliou a recuperação do Covid com o Limbiquiar. Então, assim, são muitos depoimentos que corroboram para a gente acreditar cada vez mais e transmitir essas informações para as outras pessoas. Então, é tudo de bom. Não tem preço. Quem mais vai ser a bola da vez agora de falar? Oi, Débora, aquele áudio que eu mandei para você, a pessoa ela não pôde comparecer para ela dar o depoimento dela, tá? Mas é um áudio tão interessante que ela mandou que você consegue soltar para eles prestarem atenção. Assim, é sensacional o envolvimento e o resultado, né, que ela está tendo em tão pouco tempo. Eu vou soltar o áudio aqui, então, para vocês ouvirem o depoimento da cliente da Rosemary. Então, gostei muito do resultado, fiz uma cirurgia no dedo, não precisei tomar nenhum remédio para dor após a cirurgia, e já fazem 7 dias que eu não usei nenhum remédio, desde a cirurgia até hoje, e nem anti-inflamatório, nem remédio para dor. O resultado está muito bom. Só com o Limbiquiar, a única coisa que eu fiz. Maravilha de depoimento, né? O que eu acho fantástico é a pessoa não fazer uso de remédios, né? O organismo agradece, né? Fígado, rim, vesícula, todos os órgãos que estariam sendo judiados com remédio estão podendo se beneficiar, né? A pessoa podendo se livrar de problemas, de dores, mesmo sem tomar remédios, justamente por estarem usando o Limbiquiar. Tá tudo de bom, né, gente? Já falar, porque a hora que ela falou do depoimento de que fez a cirurgia e não precisou tomar remédio, eu estou lembrando assim, gente, eu fiz uma cirurgia de gengiva ontem e peguei a lista, comprei lá, que o dentista mandou tomar antibiótico, anti-inflamatório,
e mais um que eu nem sei, nem abri. Novalgina, porque nos 2 dias eu ia sentir dor, minha bochecha ia ficar inchada, e era isso. Não tem nada, gente, não tem nada. As caixinhas estão tudo fechadas lá. No dia anterior, eu até comentei com a Débora, né? Aí falei assim, Débora, já ativei aqui inflamação, né? Cicatrização. Nós temos assinaturas energéticas específicas para gengiva, tem lá. Então, a gente vai atrás na farmácia de manipulação energética do Dr. Cook e tchau, farmácia. Há poucos dias atrás, a Terezinha Vaz, lá de Goiânia, de Aparecida de Goiânia, relatou aqui, né, que o pessoal da farmácia estava chamando ela de volta porque ela sumiu de lá. Então, não é por acaso, não, gente. Realmente não precisou. Nem lembro que eu fiz uma cirurgia, não tem nem 24 horas. Tem nada de dor. Ajuda demais a conta na recuperação. Porque tem certas coisas que a gente não consegue evitar. Às vezes você tem um acidente, alguma coisa assim, mas você se recupera assim, ó, assim. Uma outra coisa que eu tive de recuperação, além do meu problema maior, que era a falta de ar, uma asma induzida por exercício, e que estava repetindo um histórico de família. Minha mãe complicou a vida dela, o final da vida dela, em função disso, e estava me deixando sem dormir, porque eu acordava de noite com, sabe, aquele sufocamento, aquela falta de ar, eu tinha que dormir sentada. Então, quando eu ativei a Limbic-Arc no dia 12 de maio, eu tive, assim, uma surpresa, porque de lá para cá, nunca mais eu acordei com falta de ar à noite. Eu me recupero muito mais rápido, eu não fico com aquela canseira. Se eu falasse assim, igual eu estou falando aqui agora, vocês iam me ver assim, parecendo que estava sufocando com falta de ar. Eu falei, estou velha mesmo, não é nada disso. Sumiu da minha vida, não faz parte mais. E uma outra coisa que sumiu da minha vida, eu não sei quando, não sei com que aplicativo, só sei que sumiu, é um problema de alergia nas mãos que tinha mais de 30 anos. Mais de 30 anos. Desde que minha filha nasceu, a gente lavava a fralda no sabãozinho, não usava, né, coisa, e sumiu, foi a minha impressão digital, que foi tanta alergia de lá para cá, que eu, assim, era consumo de pomada direto para poder tirar os machucadinhos da mão. Gente, sumiu, acabou. Alergia de sabão, de mamão, pegar naquele suco do mamão, inhame, para se fosse descascar, um horror. Eu simplesmente desapareceu. Eu estou numa alegria com isso, que vocês não fazem ideia. Mais uma das alegrias, né, que eu tenho tido com a Limbic-Arc, porque eu falo que esse encontro é um encontro de compartilhar alegria, né, Débora? Porque é só notícia boa, só notícia boa. Eu ainda dou risada na hora que eu escuto a Fátima falar da listinha dela do médico, lembrando que outro dia eu falei assim, a Fátima, tá mais fácil falar do que você não tinha, né? Porque o que tinha, a lista é grande. Fora outras alegrias que a gente tem quando a gente compartilha a Limbic-Arc. E eu estou aqui esperando uma pessoa muito querida, muito especial, que tem uma história linda para contar. E eu vou esperar que ela abra esse microfone para poder dizer. Vem lá do Centro-Oeste também. Oi. Centro-Oeste. Estou aqui. Oi, boa tarde, gente. Meu nome é Sâmia, eu conheci a Arlene através da indicação de uma amiga, e foi num momento assim, turbulento de saúde na minha família. Meu pai está internado há 31 dias, e ele foi detectado um câncer, teve que fazer uma cirurgia de emergência, e ele é renal crônico, e os médicos, né, botaram ele na cirurgia e não sabia como que ele ia sair, né? Inclusive a questão renal, provavelmente precisar de hemodiálise, que ele ainda não precisa. E assim, eu liguei para a Arlene e falei, eu não sei nem o que é isso que você faz, mas faz aí para o meu pai, que eu já fiquei sabendo que é bom. Ela, mas você não sabe, eu falei, não sei de nada, depois você me explica. E aí ela colocou, e realmente, assim, todas as vezes que eu falava, eu mandava mensagem, Arlene, tá indo, o rim tá indo, mas não tá bom ainda. Ela mexia, era visível a mudança na diurese, e o rim funcionando, e o nefrologista ia todo dia lá para fazer hemodiálise e voltava sem fazer. Eu falava, não, ainda está segurando. Então, assim,
O meu pai conseguiu suportar, foi muito difícil para ele estava desnutrido, ele estava completamente descompensado quando ele entrou na cirurgia. Ele ficou 19 dias na UTI, mas de repente ele foi, sabe? Ele conseguiu responder muito bem, aí teve infecção, aí a gente reativou o programa, numa sexta-feira, recuperou assim, foi impressionante, sabe? Até os médicos, né, ficam impressionados, porque era para ele fazer diálise, era para muitas coisas que não estavam indo bem e ele conseguiu suportar. E nesse período, eu indo para o hospital, eu também comecei a fazer para mim, depois que eu vi o resultado no meu pai, aí eu me afiliei e fiz para mim, fiz para minha filha. E eu tenho uma menstruação que judia muito de mim. Eu tenho anemia, tinha, né, muita anemia. 2 vezes eu já fui para o hospital, recebi ferro endovenoso por conta da minha menstruação, que é muito abundante. E eu indo para o hospital todos os dias, na UTI, daquele jeito, estava tomando muito remédio anti-inflamatório para segurar. E aí eu iniciei o programa Limbic-Arc para mim, quando eu estava no 3º dia de menstruação, o remédio já tinha perdido o efeito, já ia ter que tomar outro comprimido. Eu falei, não vou tomar, eu vou segurar as pontas e vou ver o efeito do programa. E naquele dia minha menstruação encerrou, né? Eu só troquei de absorvente mais uma vez e acabou a menstruação naquele dia. Então, isso foi, assim, incrível, na minha opinião, né? Quero dizer isso muitas vezes, em todos os meses, todos os ciclos, né? E, Arlene, eu não estou lembrando mais, que é tanto depoimento, eu já fiz para uma tia de uma amiga, que tem 90 anos, não estava andando porque se machucou, e hoje eu recebi o resultado 6 dias que ela está recebendo o programa, eu nem tive contato com ela, foi à distância, e ela hoje levantou, andou se segurando, comeu, repetiu, foi ao banheiro, me mandou bênçãos e agradecimento, nem sabe o que está acontecendo com ela, mas está feliz da vida. Então, assim, as coisas... Minha mãe tem um problema intestinal antigo e o intestino dela zerou. Então, assim, eu nem posso... Eu que sou da área de saúde, eu adoro ter explicação para tudo, mas eu não consegui nem ter ainda explicação direito. Eu simplesmente acreditei pelos resultados que eu vi. Estou doida para entender mais, porque eu lido com muitas pessoas da área de saúde, né? E são pessoas que gostam de entender, mas eu não estou tendo tempo, porque eu estou só em hospital agora, mas eu já estou amando, já estou indicando e só falo, faz que funciona. Depois você entende, foi o que eu fiz. Então, agradeço, né, a oportunidade que veio para mim, foi na hora certa. E vou continuar usando, continuar indicando e propagar esse bem aí para o mundo. Obrigada pela oportunidade, Arlene, e a todos vocês. Gratidão, Sâmia. Gratidão ter você aqui com a gente. Alegrou a nossa tarde, viu? Com certeza. Bom, obrigada. Arrepiou, Sônia. É assim que é bom escutar. É bom demais. Eu fiquei arrepiando aqui, Arlene. Como que a gente colabora, como que a gente ajuda pessoas, né? E quem quiser crer, venha e seja bem-vindo, porque é realmente isso aí. Eu estou com 9 meses que estou aí na Limbic-Arc e o meu depoimento é um rosário. Fora os Covid-19, que já passou de 20 pessoas que eu já atendi. Pode ter certeza, tem uma pessoa aqui na sala que está até com filho com suspeita, não sei se está passando muito mal, mas pode ficar tranquilo que não tem volta, porque acreditar na Limbic-Arc é igual acreditar em Deus, sabe? Quando você conecta, entrega e usa e mexe na hora que precisa, né, Arlene? Mas você ontem estava com a língua presa, estava assim, gente, eu não estou falando direito porque está anestesiado, olha para você ver. Eu também tive processo passei por processos de cirurgia, o dentista também me receitou, eu não comprei não, você ainda comprou, eu não comprei os remédios, eu falei assim, eu não vou usar nada disso, deixa ele receitar. O remédio é para acabar com nossos rins, né? Não vale a pena. Então, eu passei por esses processos também. Meu marido está passando por processos de implante dentário, não está tendo problema nenhum também, está usando.
E é de arrepiar mesmo, né? Essa menina aí descobriu agora, né? O ferro agora entra na célula dela, porque aqui eu já tive casos de pessoas que estavam 97% de necessidade de ferro, dor nas pernas, e tinha um tempo a pessoa não conseguia segurar o ferro, né? E depois da Olympic Arc as coisas melhorou. É fantástico, não tem... É bom demais, gente. Já prolongou muito, né, gente, desses depoimentos aí. É muito. O dado da Sâmia, a Janete, falou assim, quero para mim. Quero para mim. Sâmia. De tantos depoimentos maravilhosos, não tem como a pessoa não querer, né? Tem que querer, com certeza. Mas além e a Janete também é da área de saúde, ela é super da área da integrativa, ela tem muito bem a proporcionar a muitas pessoas com esse programa. Seja bem-vinda, Janete. Com certeza, seja bem-vinda mesmo, e ela vai amar não só usar, quanto indicar para outras pessoas, sem dúvida. Mas diante de um produto maravilhoso, nós temos uma forma de trabalho também, né, gente? E nós estamos aqui para compartilhar com vocês essa forma de trabalho, né, Arlene? Então, nós gostaríamos que... Eu vou compartilhar aqui a tela, quando nós vamos falar da... Gente, ao vivo é assim, né? Mas daqui para frente agora, a gente vai falar para vocês como que você tem acesso à Olympic Arc, como você para fazer uso, e se você tem interesse também em ser um afiliado, como que você pode também fazer parte desse grupo, né? Que estamos trabalhando com a expansão da empresa aqui no Brasil. Tem, cheio memória no celular, mas está gravado, está tudo maravilhoso. Conseguimos agora? Sim. Voltei, repeti, e é só a gente ficar com a cabeça fresca. Então, esse sistema, conheça dessa forma, existem, assim, milhares de pessoas que já usavam o Olympic Arc, que, inclusive, isso é uma exigência nos Estados Unidos, para que você possa criar um plano de negócio baseado em sistema de distribuição de grupo, né, do multinível, que você já tenha clientes no negócio. Então, a Olympic Arc já passa por esse crivo, esse sistema já passa por esse crivo, essa exigência de lá. Então, não é um negócio que surgiu de ontem para hoje, para poder aparecer simplesmente no mercado. Só que, há pouco tempo atrás, um grupo de pessoas propuseram ao Dr. Cook essa expansão para que mais pessoas pudessem ter acesso com um custo menor, com uma oportunidade de empreendedorismo, né? E o Dr. Cook abraçou essa ideia e aceitou, coisa que ele nunca fez com nenhum outro serviço ou produto que ele tenha criado, né, nesses anos na Zai. E aí ele partiu para um programa que a gente chama de programa de afiliados. Se você não sabe, você é um afiliado de diversos negócios aí no mercado. Você é afiliado do seu salão de beleza, afiliado do seu salão de beleza, da sua manicure, quando você recomenda o serviço desse espaço e, naturalmente, espontaneamente, ou um filme que você assistiu, ou um restaurante que você frequentou, frequentava, né? Mas quando você indica, você está fazendo uma divulgação espontânea de algo que você usa e gosta. E se você pudesse usar Olympic Arc e gostar de Olympic Arc e poder indicar para outras pessoas, só que, diferentemente do mercado convencional, onde você não ganha nada para fazer isso, aqui você é remunerado. Porque, de todas as formas, gente, tratamos de uma empresa e toda empresa precisa de cliente. Então, nós somos clientes, em primeiro lugar, e podemos trazer novos clientes para a empresa. E o que vai acontecer? A Olympic Arc vai te recompensar por isso. Ela tem um plano de recompensa para as pessoas que você traz para cliente, tá bom? Leve saúde e bem-estar para o máximo de pessoas e ganhe dinheiro com isso. Então, no plano de afiliados, o Dr. Cook, ele nesse sistema, ele abriu a possibilidade de a gente poder formar uma cartela com até 8 agregados. Esses agregados é você que escolhe, você não é obrigado e sequer a ter agregado, você pode escolher simplesmente
fazer a sua assinatura de $100, né, que é o preço para você poder ter o atendimento, a cobertura 24 horas por dia, dentro da LimbicArc, ou se você quiser fazer o plano de carreira, o plano de microempreendedor individual LimbicArc, você vai usar essa possibilidade aqui, que é exatamente o plano que eu vou falar para vocês agora, que chama-se Plano 1000. Ele está aqui. Não é possível que meu Plano 1000 sumiu. Não, eu já abri ele. Estão vendo aquela tela onde você é o titular do plano, você faz o seu cadastro, se insere como afiliado e você pode formar uma cartela de até 8 pessoas que nós chamamos de agregados. E muitas pessoas escolhem fazer isso só no âmbito familiar, porque dessa forma ele tem um custo menor. E vocês vão entender bem isso através dessa explicação aqui. O princípio do Plano 1000 é o seguinte: o seu plano de afiliado é a sua empresa, então você é a empresa, você é SA. Esse é o primeiro princípio, você tem que ver o seu plano de negócio como o seu plano de empreendedor individual LimbicArc. E toda empresa tem que trabalhar no azul. Você não está num negócio, você não abre um carrinho de cachorro-quente para tomar prejuízo. Aqui também não, você tem que ter custo zero, no mínimo, para poder sua empresa estar saudável. Se você começa a operar no vermelho, o que acontece? Você se mantém 1 mês, 2 meses, 3 meses, aí você desiste, né? Então, vamos pensar numa forma saudável de trabalhar, que seria já entrar no custo zero. Toda empresa tem custo fixo. No caso de uma empresa real, né, você tem o aluguel, você tem que ter a faxineira, você tem que ter a conta de luz. Aqui não. O custo fixo nosso não depende nada disso. Você precisa de você e uma conexão com a internet. E o que mais? O custo operacional, que é a mensalidade de $100 e os $10 que você paga a cada agregado que você adiciona. Então, todo o custo operacional da empresa, ele tem que ser coberto pelo giro de produtos, concorda? Quem concorda diz que sim. Então, o produto que nós temos, ou o serviço, né, que a empresa oferece, é que vai cobrir o custo operacional dela. E o produto que a gente tem são justamente os nossos pontos de atendimento, de formação de uma cartela de clientes. No caso de 8 clientes, que é o que permite a estrutura da LimbicArc. O custo fixo total de uma mandala dessa pronta, completa, é de $180. $100 e $10 para cada agregado. Então, $180, você vai dividir por 8. Por quê? É a partir desses clientes que você vai custear o seu plano. Então, isso daria $22,50. Vamos considerar o valor do dólar a R$6, porque pode ser um pouco menos, mas a gente tem IOF, tem outros encargos. Então, o custo real de cada cliente, de cada porta, é de R$140, que é o preço de custo de cada agregado, ok? Com esses R$140, se você compartilhar com 8 pessoas nesse valor, você vai ter custo zero. A empresa, não vai ter que tirar nada, ela vai ter custo zero. Se você vender abaixo de R$140, você está tomando prejuízo, tá? Essa é a realidade. Se você quer manter o seu negócio saudável, mesmo que seja para parente, você tem que saber que você tem que casar ali os R$140 para poder manter seu negócio no azul. Agora, se você... Então, isso já paga seu custo fixo. Agora, uma empresa existe para poder ficar no custo fixo ou ela existe para quê? Ela precisa ter lucro e ela precisa ser remunerada pelo serviço dela, não é mesmo? Então, como que você vai ter lucro com o LimbicArc, com essa cartela aqui, com esse giro de atendimentos, né? O que você vai fazer? Vamos considerar que a sua prestação de serviço, o trabalho que a gente faz, tem valor. Não vamos considerar, né, gente? Vamos reconhecer que o que a gente faz tem valor no atendimento ao cliente.
Então, o que tem que acrescentar? O custo fixo de R$140, né, que é de cada porta. Você tem que acrescentar o valor do seu tempo, do seu trabalho na inclusão do cliente no aplicativo, né, que você tem que adquirir esse know-how, do seu acompanhamento na configuração, da atualização do acompanhamento do cliente por 30 dias. Então, esse é o que você precisa reconhecer, que você precisa ser remunerado pelo seu trabalho. E dessa forma, por quanto que você venderia a sua porta? É uma pergunta pessoal, porque só você sabe o seu tempo, quanto você estaria ganhando se você estivesse desenvolvendo alguma outra atividade, certo? E a sua visão do futuro, do que você quer com o LimbQARC. Então, vamos falar a respeito do preço de venda no mercado dessa prestação de serviço, que é única. Não existe, gente, não existe. Dr. Cook, ele está na vanguarda, ele está 20 anos à frente em termos de tecnologia, e recentemente nós tivemos a oportunidade de ter um atendimento, como é que fala? Uma mentoria com o Dr. Cook, o George Wright, e onde nós tivemos muita clareza a respeito de onde, em que lugar que essa empresa se encontra no panorama mundial, tá? E aí, quanto que vale o seu trabalho? Voltando aqui, vamos supor que o preço seja R$260. Isso não é tabelado. Se você quiser fazer de graça, você pode fazer, gente. Não existe regra. Isso aqui é uma sugestão para você manter um negócio saudável, porque a venda do produto não é o objetivo final dentro do plano de negócio, mas ela é a base que estrutura o seu negócio. Porque se você começar no vermelho, você vai duplicar a sua equipe no vermelho, isso não vai prestar. Então, vamos supor R$260 o preço de venda para 30 dias de atendimento de LimbQARC com seu acompanhamento, ok? Se você tiver 3 clientes nesse valor, você já alcançou seu custo zero. Você não precisa, se você tiver 3 clientes, você não paga nada para usar LimbQARC. Você vai trabalhar um pouco, vai assim, mas R$260, eu vender para 3 pessoas é difícil. Meu filho, difícil, tem muita coisa difícil nesse mundo, sabe? Mas encontrar 3 pessoas que querem melhorar de saúde não é não. Eu acredito que vai ser bem possível de acontecer. Então, 3 vezes 260 dá R$780. O custo desse grupinho aqui em vermelho é 100 mais 10, 10, 10, dá $130, que dá exatamente R$780. Ou seja, você já está no azul. E o que vai acontecer com essas 5 portas? Você vai vender, você vai arranjar 5 clientes. Esse lucro que você vai ter aqui com essas 5 portas, ele vai te deixar no azul. Ele vai te deixar no azul. Por quê? Essas 5 portas aqui, você vai vender 5 por vezes 260, dá R$1.300. Faz as contas aí na cabeça, R$1.300. Você vai pagar exatamente R$300, ou seja, $50, 5 vezes 6, 300, para o Dr. Cook, para a LimbQARC, para poder incluir essas pessoas. 1.300 menos 300, 1.000. Então, com você com uma cartela de 8 pessoas, né, pagando um preço justo, pode ser mais, tá? Pode ser mais, você que estabelece, e pode ser menos, você que estabelece. Mas com R$260, você teria exatamente o plano microempreendedor individual LimbQARC, que é o plano R$1.000 no seu bolso, para você comprar o que você precisa para sua alimentação, para você pagar o seu plano de celular, para você poder, sabe, ter uma renda extra na sua vida. Eu não sei o que você faz nesse momento, o que você está fazendo. No momento que eu conheci LimbQARC, eu estava, assim, a ver navios, porque com o meu problema respiratório, a primeira coisa que meus filhos me proibiram é de atender cliente aqui, eu atendo meu espaço de atendimento como terapeuta, né, facilitadora de barras de axis, dentro da minha casa,
de sair, então os cursos estavam suspensos, ou seja, eu estava desempregada. Então, quando eu conheci a Limbic Arc, gente, eu confesso para vocês, eu não pensei na falta de ar, eu pensei na falta de dinheiro. Então, quando eu vi que eu teria possibilidade, olha que na época eram só 5 vagas que o Dr. Cook dava, e que eu poderia trabalhar, a única coisa que eu teria assim na mão é minha habilidade de falar com as pessoas, um computador e uma internet. Eu falei, gente, eu consigo fazer R$1.000 com isso aqui, trabalhando a partir de casa. Eu acho que eu não tinha declarado isso, né? Que eu não entrei por causa da falta de ar, eu entrei por causa da falta de dinheiro. Então, me entusiasmo muito, porque nesses últimos meses eu venho trabalhando exclusivamente com a Limbic Arc. Estou assim encantada com o retorno que eu tenho tido, com a alegria que eu tenho tido de estar dentro dessa proposta, tá? E muito grata, sabe? Porque a pessoa que me convidou é uma grande amiga, ela teve que insistir comigo, a Alceia, sabe? Porque eu relutei durante um tempo, sabe? Mas eu vi o resultado dela e resolvi também fazer, tá? Então, a ideia é exatamente essa, é você ter um lucro, você ter um negócio para desenvolver a partir de casa, você não tem que entregar mercadoria, não existe produto físico, tudo isso imediatamente que você fez, a Limbic Arc entrega lá à distância, você não tem limite de área para trabalhar. Gente, isso é maravilhoso demais, isso é muito maravilhoso, tá? E o que é mais maravilhoso ainda é isso aqui, essas florzinhas duplicando, como eu tenho hoje o prazer de receber aqui a Sâmia. A Sâmia, ela não começou como cliente, quem foi o cliente, meu cliente foi o pai e a mãe dela. E ainda tem outra coisa, gente, eu cobro R$160 a quinzena, é o meu valor, e cobro R$300 o mês, é o meu preço que eu estabeleci para mim. Mas eu acho confortável o preço de 260. A Sâmia, ela entrou por causa do pai dela, e ela duplicou, e ela, quando ela viu o resultado, e já estava o pai e a mãe, ela abriu uma assinatura para ela, onde ela já atende o pai, a mãe, a filha, a outra filha, e eu já nem sei mais quem que ela está atendendo. Eu sei hoje essa história dessa cliente dela, dessa senhora de 90 anos, que me deixou assim tão feliz, tão feliz. Então, isso vai acontecer. Um bom cliente, um bom atendimento, um bom trabalho que você faz, vai duplicar a sua rede, e aí sim, você vai poder fazer o plano de negócio, que é exatamente um plano com uma visão de futuro para você alcançar, se você quiser, que você não é obrigado a nada, mas se você se empenhar, você pode alcançar aquilo que é o grande ganho dentro do sistema do marketing, dentro do sistema do multinível. E esse plano é onde que nós vamos retomar agora, que nós vamos sair aqui dessa tela, né? Estão vendo ela aí? A tela de 180, Débora? Sim. Tá, né? Tá tudo certinho. Então, você tem aqui, você sai desse plano de afiliado, aqui você já começa a gerenciar o seu próprio negócio, né? De microempreendedor Limbic Arc, e você vai aprender agora quais são as formas de ganho que a Limbic Arc te dá para fazer isso. São 4 formas de ganho. Primeira delas, mas antes eu gostaria de dizer que a Limbic Arc é a empresa que mais distribui para a rede. É 50% da empresa, 50% vai para o plano de carreira. Segunda coisa, quando você duplica, quando você traz um novo afiliado, um novo cliente, a Limbic Arc te remunera sobre essa indicação. Na primeira mensalidade, na inscrição dessa pessoa, a gente não paga $100. Pois é, desses $100, a Limbic Arc distribui até 60%, às vezes até mais do que isso. Ela te devolve num pagamento na semana seguinte. Isso aqui, olha, gente, o pagamento semanal em dólar, ainda não falo aqui dessa planilha não, mas quando eu vi esse pagamento semanal em dólar, que maravilha! É tudo que eu queria, uma forma de renda rápida, giro rápido, e dependia simplesmente de fazer a expansão da clientela. Então, quando você expande a sua clientela, você traz uma pessoa, você recebe, em média, 50% do valor que ela pagou. Como seria para você receber $50 semanais extra?
você não estava contando. Para mim, foi música no meu ouvido. Se não fosse 50, fossem 2 pessoas por semana, fosse $100. Ou se fossem 3, né? Seria $150 na semana, 150 vezes 6 dá quanto aí, Débora? Tem que botar uma calculadora do lado. Dá R$900. Ok? Então, 150 vezes 6 dá R$900. Você pode ganhar R$1.000 por semana se você trouxer 3 pessoas, se você se dedicar a isso. Então, essa é a primeira forma de ganho, que é a venda direta por indicação. Não depende de ninguém, não depende do trabalho, não tem bonificação. A segunda forma de ganho diz respeito à estruturação da sua equipe. A Limbicart trabalha num sistema binário, que é um sistema legal, desde que é por uma empresa séria, porque tem muitas empresas que escolhem, criam um circo, porque é um sistema que paga muito bem e dá retorno rápido. Mas não tem lastro, não tem estrutura para segurar. Aí, daqui a pouco, um monte de gente... Bom, vocês já sabem como é que é esse filme. Aqui é diferente. Essa empresa, ela atende às exigências do mercado americano, que criam empresas estáveis, empresas que estão aí no mercado há 20, 30, 40 anos. E a Limbicart que vem do crivo da exigência para esse tipo de funcionamento, através do sistema binário, onde você forma, a cada pessoa que você traz, é como se você estivesse montando uma gincana, uma vai para a equipe A, outra vai para a equipe B. A cada 2 pessoas que você traz, você ganha 1 estrela. Então, isso rege a comissão que você vai receber. E quando você tem 2 pessoas na equipe A e 2 na equipe B, você tem 2 estrelas. Aí você traz mais 2, vai ficar 3 na equipe A, 3 na equipe B, você vai equilibrando isso. E quando você tiver 5 na equipe A e na equipe B, ou seja, 10 pessoas, você é um 5 estrelas. Quando a pessoa, todo mês, ela não tem que pagar a mensalidade dela, nós já não avisamos, isso aqui é um sistema de assinatura igual você paga na internet, então todo mundo que está no negócio vai ter que pagar. E aí, não é nem $100, vai ser uns $180 para quem estiver girando a mandalinha dele direitinho, mas vamos calcular que seja $100. Então, nessa equipe aqui tem 30 pessoas, 30 vezes 100, $3.000, que foi movimentado naquele mês, vamos supor em meses. Mas, nesse lado de cá, tem 20 pessoas, né, que deu $2.000 de movimento naquele mês, todo mundo abaixo de você. A equipe maior é a da Limbicart, para ela pagar as contas dela, para ter o lucro dela, porque toda empresa tem que ter lucro, senão quebra. E aí, essa equipe maior, ela é da Limbicart, essa daqui é dela. Mas, sobre a equipe menor, você recebe quanto? De 8% a 12% dessa movimentação, né? De acordo com o número de estrelinhas que você é. Você tem que ter pelo menos 1 estrela, ou seja, você tem que ter trazido pelo menos 2 pessoas para já começar a receber esse bônus de equipe, tá? Então, quando você tem 2 pessoas, você já começa ganhando 8%, e sobre esse movimento de $2.000, você já ganhou 160. Se você for 3 estrelas, você já estaria ganhando 200, bem mais legal. E se você for 5 estrelas, você já ganha 12%, que dá $240. Aí você vai falar assim, Arlene, mas como é que é isso? O teto é semanal? Sim, porque se esse movimento for durante a semana, naquela semana você recebe. Então, você pode receber isso semanalmente. E sendo que tem uma coisa curiosa aqui, que não se assustem, é que a Limbicart, esse plano foi desenvolvido por especialistas dessa área. E eles sabem que se você não colocar um teto, ele não se sustenta. Então, existe um teto que você pode receber. Se for acima disso, você não tem jeito de passar. Mas olha o tamanho do teto, gente. Olha o pé direito disso. Olha onde é que está esse teto. $2.500 por semana é o limite que você pode chegar, como se você for 1 estrela. Se você for 2 estrelas, o limite é $5.000 semanais. $7.500 se você for 3 estrelas, e chegando a $20.000 se você for 5 estrelas. E isso, gente, não é porque é suposição, não, é porque é possibilidade. Então, a empresa, para se manter estável, para ela ter equilíbrio, né, ela tem que manter um teto.
Agora, pensa uma coisa, tá bom, semanal a gente acha que pode assustar um pouco, mas se for mensal, $2.500 mensais para você, estaria bom? E se você começa a trabalhar agora, ao invés de você estar ganhando 8%, para ganhar 12%, e isso pode aumentar muito mais. É divertido, é divertido. Se pode acontecer para outras pessoas, acontece para a gente também, só bora trabalhar. Terceira forma de ganho é sobre, esse aqui não tem teto não, é sobre o ganho da multiplicação geométrica desse negócio. Primeiro nível é a pessoa que você convidou. Segundo nível é a pessoa que o seu primeiro nível convidou. E terceiro nível é a pessoa que entrou abaixo de você, convidada pelo segundo nível aqui. Então, vamos supor que você trouxe 10 pessoas no primeiro nível. Você vai receber 10% do ganho dela. Então, se eu estou ganhando $2.000, a minha patrocinadora vai ganhar 10% disso, ela vai ganhar 200. Então, se eu tiver trazido 10 pessoas ganhando $100, né, de 10 pessoas que elas estiverem ganhando, eu vou ganhar 1.000. Se eu tiver no segundo nível, se essas 10 pessoas trouxerem mais 10, né, para ser 5 estrelas, já serão 100 pessoas. Então, eu ganhando $30, né, dessas 100 pessoas, 3.000. E se no terceiro nível, imaginando que cada 10 vai trazer 10, para você ser 5 estrelas, você tem que ter pelo menos 10 direto. Isso aí você já vai para um ganho de $10.000. Isso vai somando as outras duas formas de ganho, tá? Esse aqui é o matching bônus. E a LimbCare é tão generosa, gente, que eu não falei que ela pega a perna maior, né? Aquela que está mais gordinha, que está com mais movimento, é para ela pagar. Mas a hora que ela termina de pagar, ela pega o lucro dela, 35% ela devolve para a rede. E é o lucro mundial, é de todo mundo que movimenta a LimbCare no mundo inteiro. A partir do momento que você é 2 estrelas, ou seja, que você já trouxe pelo menos 4 pessoas, 2 na perna direita, 2 na esquerda, na fraca e na forte, você já entra na divisão de lucros da LimbCare recebendo 35% do movimento mundial da LimbCare, tá? Uma outra coisa muito legal desse negócio, que é uma empresa nova, tá tudo para ser feito e tá tudo nas nossas mãos. O que cantou como música nos meus ouvidos quando eu conheci a LimbCare foi esse sistema de bônus semanal toda sexta-feira pago no cartão de crédito. Eu já trabalhei com uma outra empresa de multinível, eu recebia cheque em dólar, era cheque mesmo, chegava um envelope de papel. Eu moro no interior, eu estou falando de Viçosa, Minas Gerais, eu nem me apresentei direito, né, Débora? Mulher mal educada, mas eu sou Arlene, eu moro em Viçosa, Minas Gerais, estou com quase 62 anos, está chegando aí. Mas eu, quando conheci LimbCare, que me falaram que o depósito era um cartão de crédito internacional Visa, que eu não ia ter que procurar casa de câmbio para trocar papel por dinheiro e pagar um monte de comissão lá, eu fiquei muito feliz e muito entusiasmada e muito ansiosa para receber o meu cartãozinho Visa. Eu fiquei feliz demais, porque olha só, que bacana. Quem lembrou de trazer o cartãozinho para mostrar hoje? Esse cartãozinho precioso. Eu ainda estou com o meu esmalte verde da cor do cartão aqui, gente, porque é muito divertido. Toda sexta-feira a gente acorda, você pode olhar no e-mail, a LimbCare avisando que já fez o depósito para você. E desde o dia 12 de maio de 2020, eu nunca mais fiquei sem dormir a noite inteira e nunca mais fiquei sem receber meu pagamento em dólar da LimbCare, que toda semana não falhou uma. Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, né? Dependendo do movimento da rede, mas toda semana está lá. E isso só me faz acreditar que eu estou no caminho certo, com as pessoas certas, no momento certo, com a empresa certa. E eu tenho confiança que chegarão até nós as pessoas também que nesse momento estão pedindo a Deus alguma coisa maravilhosa, alguma coisa para melhorar a saúde, alguma coisa para poder agregar uma renda na vida dela. E eu tenho uma pessoa para convidar a falar com vocês agora, que é uma pessoa que tem um reconhecimento especial nessa semana, porque ela se qualificou a bronze, 5 estrelas.
e ela tem uma trajetória, né, nessa empresa assim, incrível, porque ela tem ajudado muita gente. Ela mesmo já deu um spoiler aqui, que só de Covid já foram mais de 20 casos. Então, eu gostaria de trazer para reconhecer a qualificação, né? E também para fazer um convite para a gente. Maria Lúcia, por favor, minha querida, abre a tela, porque a palavra é sua. Eu vou te mostrar como. Aberta a tela? A meu aí, ó. Ó, esconde o número mesmo, você não pode mostrar o número inteiro, não. O número pode, não pode a senha. Olha, não tem dinheiro. Com uma semana eu já fui convidada, né? Eu já tinha dinheiro para receber, por quê? Porque quando me falaram que trabalha o cérebro límbico, o cérebro subconsciente, não sei o que, eu já apaixonei, e sem saber que tinha plano de marketing, eu já mandei para muitas pessoas e-mail falando dessa maravilha que estava sendo apresentado para nós, para a nossa saúde, que é a Limbic Arc, né? Trabalhando o nosso sistema, o subconsciente, trazendo para nós, fazendo nossas realizações. Então, eu já disparei e-mail, falei, quer conhecer? Tem uma live tal hora. No mesmo dia, eu tive 2 pessoas querendo entrar. Eu falei, nossa, eu nem fiz o meu cadastro, eu não tinha feito o meu cadastro ainda. Eu estava divulgando ainda, porque eu falei assim, eu vou pôr meu cartão e o dia da fatura eu tenho que pagar. Né? Deixa eu ver aqui. Aí, quando eu vi, a pessoa já depositou, falei assim, não, eu também não tenho cartão, você tem? Eu vou depositar na sua conta e você faz para mim aí. Uma pessoa lá de Florianópolis, chama Lucimar. E, então, eu já tive, no dia, eu já entrei empurrada, né? Imagina. É isso. Se a gente não preocupar, eu vou conseguir, eu não vou conseguir, será que eu vou aprender a fazer isso? Gente, eu tenho 71. Fiz 71 anos agora em agosto, e eu estava embargada também com essa pandemia, né, aí que apareceu. Primeiro com esse medo que a mídia coloca na gente, e depois embargado mesmo de trabalhar. Eu ganho salário mínimo pela minha aposentadoria, que eu só paguei por um salário, então eu recebo agora 900, agora passou a 1.000, né, parece. Mas já nem sei mais o que é essa preocupação, né? Porque quando aqui vocês recebem em dólar, então é uma coisa bem diferente. E não acho que tem que preocupar se você vai dar conta, será que eu vou saber fazer isso? É tão simples, que eu não sabia como é que era, e sozinha eu fui aprendendo. Agora eu tenho mais apoio do que eu tinha no início. O início a gente só entrar e seguir o computador. Hoje mesmo estava conversando com o André segue o computador. Quer dizer, segue as orientações, o site é completo de informações, de apoio, suporte. A gente fala ao vivo, né, de dentro do nosso banco PayQuicker, que tem um banco que é terceirizado da Limbic Arc, você fala ao vivo com as pessoas lá na hora, e a gente tem resposta rápida de qualquer coisa no Contate-nos. Então, não tem assim, nenhuma dificuldade, a pessoa não precisa pensar nisso, que tem suporte para todo lado, todas as pessoas, a gente tem grupo de pessoas assim querendo ajudar todo mundo, porque sabe que tudo que você faz ao outro volta em dobro, né? Eu acho que aqui reuniu só pessoas assim, não é possível. Tanta gente querendo ajudar, tanta gente brilhando, tanta gente achando maravilhoso, né? E sem preocupar até com o que vai ganhar, é aí que você ganha, né? Mas mais interessante é isso. Ô, Luzi, então, fala em ganhar. Fala dos seus ganhos nesse período. Olha, eu não tinha nem meta, né? Agora acho que já posso até programar, agora já sou bronze, vou começar a ter umas metas aqui. Mas eu tenho aqui minha casa, comprei minha casa há mais de 37 anos, que a gente mudou para essa casa, e essa casa a gente não tem o registro
da escritura dela. E fica caro, porque tem umas coisas de herdeiro, que era do fulano, que não sei o quê, que passou para o cicrano e foi ficando sem documento. É uma colônia antiga do Carlos Prates, em Belo Horizonte. Então, é uma coisa que tem que ter advogado, e sempre tem até parentes nossos, advogado, que olha e fala, isso aqui é complicado, então o advogado fica caro. Então, esse era um dos sonhos, a vontade de legalizar a nossa situação todinha, porque a gente não sabe até que hora que está aí, né? E fica para herdeiro e complica. Então, uma das coisas que eu já consegui foi isso, juntar na poupança 30 mil reais, né? Mais de 30 está passando aí, o que eu estou conseguindo guardar para qualquer eventualidade na vida, né? Fora as coisas que a gente está fazendo diariamente, usando o cartão e cadastrando pessoas toda hora e fazendo o meu trabalho aqui. Olha, eu não sei ficar fazendo conta, né? Tem que pegar a calculadora e não precisa saber, viu? Tem quem faz para nós, já vem tudo pronto, os softwares, já, assim como traz os programas de saúde para nós, pronto, traz também a matemática todinha pronta, né? Então, o que foi? Da live? Da live, estou na live. O meu marido aqui chegou aqui, vem sempre trazer alguma coisa para mim aqui, porque sabe que eu agarrei nesse negócio aqui no lá. Então, eu gostaria de... né? Muita superação, muito aprendizado, muito motivo para poder querer fazer. Eu tenho lidado com pessoas que nunca se interessaram, não sabia fazer um acesso no Zoom, ou não tinha motivo nem mesmo para operar no WhatsApp, trocar informação. Então, cria um movimento de renovação. Então, são histórias maravilhosas que a gente está compartilhando, e eu não posso deixar de dizer, né, que amanhã é dia do nosso show de depoimentos, né? Ai, tem essa, né, Arlene? Amanhã a Arlene vai me ensinar a fazer um show de depoimentos. Essa aí cutuca, oh, beleza. Nós temos um convite e um plano de ação. Então, no domingo à noite, às 8 horas da noite, nosso encontro chama-se Show de Depoimentos. A gente não fala da tecnologia, a gente nem fala do Dr. Cook, a gente convida as pessoas que venham compartilhar as suas histórias maravilhosas, que essas histórias, às vezes, vão chegar no ouvido de alguém que você não faz ideia de o quanto que você está podendo contribuir para mudar a vida dessa pessoa, tá? Falando do seu resultado de saúde no domingo. E amanhã, nossa mestre de cerimônias vai ser a Maria Lúcia. Então, com certeza, ela está montando uma cartela de resultados, depoimentos de pessoas para poder compartilhar. E no domingo, então, o nosso convite é que você venha, você que está aqui hoje, Sâmia, Janete, o Zé Vicente, gente, tem pessoas maravilhosas, amigos que a gente conheceu daqui, né? Gratidão a todos vocês que aceitaram, né, o convite para participar. Fale com a pessoa que te convidou, que é a pessoa mais importante agora, que vai te dar as orientações, vai te abrir as portas para a Limbic Arc. E amanhã você volta, 8 horas da noite, é no mesmo link. A gente tem o show de depoimentos, que é a nossa vitrine. Então, o que eu penso é o seguinte: quando a pessoa conhece alguma coisa maravilhosa, ela conhece pelos resultados. Na segunda-feira, nós temos o treinamento onde a gente fala do sistema da empresa e da configuração, como que você entra no computador, essas coisas todas que eu tive que aprender, que a Luzi teve que aprender e que qualquer pessoa aprende. Você precisa ter, de preferência, um computador, porque na tela do celular é menor, mas também depois você pode trabalhar até pelo celular. Então, na segunda-feira, você aprende como que você acessa o sistema, ok? E na terça-feira a gente volta a falar do business, volta a falar do sistema da Limbic Arc, de como que você opera empresarialmente. Porque temos essas parcelas, tem muitas pessoas que se interessam somente pela questão de ser usuário, e outras vão querer ser também empreendedores individuais, vai querer ser 1000. Eu agradeço
Podemos encerrar, por favor, porque nosso propósito é uma reunião breve, curta, e eu acho que aqui nós já recebemos todas as informações que a gente precisa para poder acender a chama da esperança, a chama do desejo, a chama do entusiasmo, a chama da vida, porque nós queremos pessoas que queiram receber mais da vida. E esperamos vocês amanhã, às 8h da noite, neste mesmo link. Débora de Jesus. Obrigada, Arlene. Obrigada, Débora. Vocês duas brilharam. Muito obrigada. Rose e Meli. E muito obrigada a todos e a todos que lembraram de nós. E vamos lembrar das pessoas, vamos compartilhar. Amanhã estamos de volta, né? Isso. Beijo, pessoal. Beijão.